Amém, igreja? Amém. Vamos à palavra de Deus, queridos, nessa noite, que nós começamos a falar sobre isso. Estamos no mês da família, e eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem que Deus tem colocado em meu coração. Nós lemos esse texto hoje, está lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 17. Cantares, capítulo 1, versículo de número 17. O tema dessa mensagem é as traves de cedro, varandas de cipreste. Irmãos, acharam? Digam amém. Amém. As traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de cipreste. Curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, que movendo o Teu Espírito, venha fluir, meu Deus, nesta noite de forma sobrenatural sobre as nossas vidas, a fim de que possamos compartilhar, meu Deus, com os Teus filhos acerca da Tua palavra. Que não seja, meu Deus, ó Pai, o nosso pensamento, que não seja, meu Deus, aquilo que nós queremos ou entendemos, mas que seja, meu Deus, aquilo que Tu tens colocado, meu Deus, para nós. Fala, Senhor, em nosso meio. Fala, porque precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque viemos aqui nessa noite para estar em Tua presença, e assim te daremos a honra, a glória, o louvor para todo e todo sempre. Você que concorda comigo, diga amém. Amém. Graças a Deus. As traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de cipreste. A família, ela é feita de vários elementos. A família é a junção de pessoas que são diferentes. Nós vimos aqui na quarta-feira como que uma pessoa que vem de uma família, que vem de uma história, que vem de uma situação, se apaixona por uma outra pessoa de outra família, que tem uma outra história, que tem uma outra situação. Às vezes tem uma cultura diferente, às vezes tem um pensamento diferente, e o casamento é o momento em que duas famílias diferentes se unem através de duas pessoas que, segundo a Bíblia, vão passar a formar uma só carne. E como, irmãos, é difícil viver em família, justamente por causa dessa diferença, justamente porque o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. Muitas das vezes nós não compreendemos isso. Muitas famílias estão em crise hoje porque não conseguem compreender quantos problemas temos em nossas famílias. E justamente porque somos diferentes. Alguns casais, infelizmente, chegam a pedir a separação ou o divórcio. E quando você vai procurar a resposta, diz: era incompatibilidade de gênero. Eu pensava de um jeito, ele pensava de um outro. Eu queria uma coisa e ele queria outra. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta nessa noite, que eu quero nesse momento mergulhar contigo nesse versículo, e apenas um versículo, tirar uma lição importante para a construção da minha casa, para a construção da minha família, para a construção da sua família, a fim de que nós possamos entender a riqueza daquilo que Deus tem, do propósito que Deus tem para a nossa família cristã na presença de Deus. E aqui, o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai usar da metáfora de duas árvores muito conhecidas no Oriente Médio. Duas árvores importantes na construção, e nós estamos justamente trabalhando esse mês com o mês da construção ou reconstrução de famílias, porque muitas famílias aqui, eu tenho certeza que estão sendo construídas, alicerçadas, baseadas na palavra de Deus. Mas eu creio também que muitas famílias chegarão aqui precisando ser reconstruídas. Famílias que vão precisar construir de novo, que vão precisar começar de novo, que vão começar a iniciar a sua obra, que pararam a sua construção, que a sua casa espiritual está muitas das vezes quebrada, rachada, está precisando de uma reforma. Eu não estou falando da casa física, mas estou falando da casa espiritual, que é a nossa família. Querido, não existe nada mais importante do que a família.
O nosso evangelho deveria começar em casa. Muitas vezes nós temos um evangelho que nos leva para a igreja, mas o verdadeiro evangelho deveria nos levar para casa. Se o meu evangelho não começa em casa, eu não deveria vir para a igreja. Se o meu evangelho não começa em casa, eu não deveria vir para a igreja. Se o meu culto não começa em casa, eu não deveria vir cultuar na igreja. Se eu não louvo a Deus em casa, eu não deveria vir louvar a Deus na igreja. Se a minha vida não condiz com o evangelho em casa, eu não deveria estar na igreja, porque a igreja começa dentro da minha casa. Nós temos visto hoje o evangelho que nos traz para a igreja, e muitos irmãos vêm para a igreja para fugir da família. Muitos homens vêm para a igreja para fugir da casa. Muitas irmãs vêm para a igreja porque não suporta mais a sua casa, não suporta mais a sua família. E muitas vezes entramos em consagrações, em vigílias, em monte, vamos para isso, vamos para aquilo, vamos para tudo quanto é lugar, mas nós não queremos ficar em casa, porque a nossa casa precisa de ser reconstruída. Primeiro eu tenho que ir para casa, primeiro eu tenho que cultuar a Deus em casa, primeiro eu tenho que gostar da minha casa, porque se eu não gostar da minha casa, eu não vou gostar da igreja. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque se eu não cuido da minha casa, eu não posso cuidar da igreja. É por isso que muita gente não cuida da igreja, porque ele também não cuida da sua casa. Tem muita gente que não liga para a igreja, porque ele também não liga para a sua casa. Tem muita gente que não ama as pessoas que estão na igreja, porque também não ama as pessoas que estão dentro da sua casa. Eu e você precisamos sair por aquela porta, transformados nesta noite, com uma palavra que nos leva para casa, uma palavra que nos faz amar a nossa casa, guardar a nossa casa, estar em nossa casa, entender aqueles que estão conosco na nossa casa. E nessa mensagem poética de Salomão, ele vai dizer: as traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de cipreste. Duas árvores, duas madeiras extremamente importantes na construção da nossa casa. E a primeira madeira que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, vão ser os cedros. E ele vai dizer que a casa que ele construiu para o seu amor, a casa que nós lemos nesse texto, que era o amor dele com a noiva, tem trave. Diga comigo, trave. Trave é sustentáculo. Trave é aquilo que segura, é a estrutura da sua casa, é aquilo que mantém a sua laje, é aquilo que mantém a sua cinta. É como se seriam as colunas no Antigo Oriente. Eles construíam as suas casas muitas das vezes de madeira, mas não era qualquer madeira, não era qualquer material. Muitas das vezes, meu irmão, nós trazemos para construir a nossa casa espiritual qualquer material. Nós achamos que podemos construir a nossa casa com qualquer coisa. Nós achamos que podemos trazer para a casa que nós vamos construir, muitas das vezes, materiais que não servem para a construção. Quantos casais estão hoje em crise porque trouxeram materiais para construir a sua casa que não ajudam na sua construção? Trouxeram materiais passageiros. Ninguém constrói uma casa com feno, ninguém constrói uma casa com palha, ninguém constrói uma casa que não tem trave, ninguém constrói uma casa que não tem coluna, porque uma casa que não tem coluna, uma casa que é feita de palha, é uma casa que não suporta as tempestades da vida, é uma casa que não suporta as lutas. E há muitas famílias, meus irmãos, que hoje estão passando por dificuldade, e a sua família está sendo quebrada porque construiu com material errado. Talvez porque construiu com a madeira do ódio, talvez porque construiu com a madeira da incompreensão, talvez porque construiu com a madeira da falta de tempo. Eu não sei qual foi a madeira que você usou para construir a sua família, mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite que se você quer ter uma família sólida, precisa ter trave de cedro, porque é ela que vai segurar a sua casa. Pastor, por que a Bíblia se refere ao
cedro. E a primeira coisa que eu vejo no cedro, importante para o cedro, é o seu crescimento. Diga comigo, crescimento. O cedro é uma madeira, uma árvore do Oriente Médio que tem uma característica muito importante. Ela chega até 40 metros de altura. É uma das árvores mais altas, que podem atingir até 40 metros de altura. Mas o curioso dela é que quando você planta um cedro, você não consegue ver o seu crescimento. Quando você planta o cedro, você não consegue ver a sua estatura, porque o crescimento dele é lento, porque o crescimento dele é gradativo, porque o crescimento dele é um crescimento demorado. Talvez, minha filha, talvez, meu filho, você reclama da situação que você está passando, ou porque alguém na sua casa é lento demais, porque alguém às vezes não demora a tomar uma atitude. São temperamentos diferentes. Às vezes você fica irritada pensando: meu marido tem que agir rápido, ou minha esposa tem que agir rápido, tem que fazer as coisas rápidas. Parece que fulano é lento demais para fazer as coisas, parece que alguém é lento demais para fazer determinada ou tomar determinada atitude. E Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos compreender de que tipo que as pessoas são feitas, porque tem gente que é de cedro, cresce muito, mas o seu crescimento é lento, o seu crescimento é demorado. Só que tem uma coisa importante que eu quero te passar: o crescimento dele é demorado, o crescimento dele é lento, o crescimento dele pode parecer que não está crescendo, mas ele é firme, ele é sólido, ele é robusto, ele cresce. E é assim que o crente tem que ser na presença de Deus. Aleluia. Nos primeiros 3 anos do cedro, ele só cresce para baixo. Nos primeiros 3 anos que você planta um cedro, ele vai crescer apenas para baixo. O que cresce é a sua raiz. E quando eu vejo isso, eu entendo que eu e você precisamos crescer, mas não para cima, mas crescer para baixo. Crescer na presença de Deus, porque o segredo para subir é descer. O segredo para chegar no céu é se humilhar na presença de Deus. Casamento não é disputa para ver quem está certo ou quem está errado. Casamento não é disputa para provar quem está com a razão ou quem venceu ou quem perdeu. Casamento é o local que onde acontece a disputa, é porque é momento de dobrar o seu joelho e orar ao Senhor e pedir perdão e uma solução dos seus problemas. Quantos casais hoje brigam e dizem que eu venci a discussão, fulana terminou chorando, eu venci a discussão, só porque você aceitou ou só porque você concordou, não quer dizer que você está errado. O casamento não é disputa, nós precisamos nos humilhar. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite? O cedro cresce 3 anos para baixo. Raiz, diga comigo, raiz. Família tem que ter raiz. Família tem que ter base. As nossas traves da nossa casa tem que ter base. E a base tem que ser para baixo. Eu digo sempre que crentes que mudam de igreja, crentes que estão procurando novidade, crentes que estão procurando espetáculo, crentes que estão procurando coisas novas, crentes que estão sempre com sede, buscando coisa diferente. Olha, meu irmão, se você está buscando coisa diferente, eu não sei se você vai encontrar coisa diferente, porque a Bíblia diz, meu irmão, que eu e você precisamos mesmo é da palavra de Deus, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Todo dia tem coisa nova para mim e para você. Raiz. E a raiz, ela do centro vai para baixo, vai crescendo, e depois de 3 anos que ela cresce para baixo, é que ela começa a brotar, é que ela começa a crescer. Talvez você não entenda o seu cônjuge, talvez você não entenda o seu filho, ele não tem pressa, ela não tem pressa, ou ele não tem pressa por quê? Porque ele quer fazer uma coisa sólida, porque ele quer fazer uma coisa durável, ele não quer fazer um relacionamento passageiro, ele não quer fazer uma família que começa hoje e termina amanhã, mas ela tem uma base sólida. Aleluia! O cedro, ele é importante porque ele tem um crescimento lento, mas profundo.
E quantas vezes nós temos que ter um relacionamento com Deus, muitas vezes pegamos ter um relacionamento superficial, porque queremos estar na superficialidade das nossas relações. Quando as famílias vivem da superficialidade, vivem da aparência, vivem de dizer que estão casados, que estão juntos, vivem de dizer que tem amor, mas é somente superficial, porque quando vem a luta, quando vem a tempestade, é uma família que não suporta. E o cedro tem essa possibilidade de suportar, porque como ele tem essas raízes profundas, pode vir o vento, pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, o cedro permanece de pé. Se tem crente cedro nessa noite, levanta sua mão em nome de Jesus e adora o nome do Senhor. É por isso que você não desiste do seu relacionamento, é por isso que você não abre mão do seu casamento, é por isso que você não abre mão da sua família, porque você aprendeu que você é crente cedro, você está firmado na rocha que se chama Cristo Jesus. Pode envergar, segura a mão do seu irmão e fala assim: pode envergar, mas não vai quebrar. Fala de novo que ele está dormindo. Pode falar para ele: pode envergar, mas não vai quebrar. Seu casamento é assim: pode envergar, mas não vai quebrar. A sua família é assim: pode envergar, mas não vai quebrar, porque a mão do Senhor está sobre ela. Crente cedro, crente firme na rocha. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Uma outra característica que o cedro tem de importante, que eu gostaria de comentar com os irmãos, é que nesse crescimento que o cedro tem, para baixo da sua raiz, ele encontra barreiras muitas das vezes. Muitas das vezes ele encontra rochas, muitas das vezes ele encontra pedras enormes, e muitas das vezes maiores do que o seu próprio tamanho. E aí, meu irmão, eu entendo e eu aprendo, eu compartilho com você que quando nós crescemos com Deus, nós vamos ter da nossa frente dificuldades, vamos ter barreiras, vamos ter obstáculos para o crescimento da nossa família. Se a tua família não está passando por um problema, eu quero dizer uma coisa: você não tem uma família. Se você está vivendo no mar de rosas, alguma coisa deve estar errado contigo, porque eu tenho família e eu passo problemas todos os dias, eu passo problema em todos os momentos. A minha família não é perfeita, mas nós descobrimos que é a crise, são os problemas, são os obstáculos que formam uma família forte, produtiva, sadia, na presença do Senhor. Diga comigo: grandes problemas precisam de grandes soluções. Grandes problemas unem pessoas. Diga comigo: juntam pessoas. Diga mais forte: problemas não nos separam. Se você está do lado de alguém que é da sua família, segure na sua mão. Se você tem alguém que está da sua família, segure a sua mão e diga: problemas. Se você não tem ninguém hoje sozinho, diga para frente: problemas não nos separam. Problemas não nos separam. Problemas nos unem, nos juntam, porque somos fortes diante dos problemas, diante das dificuldades. Portanto, quanto mais problema, quanto mais luta, mais forte a nossa família fica. Oh, se você entendeu, diga glória a Deus. Mais forte, 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 mais forte. Quando os problemas baterem na sua
rocha, elas não param o seu crescimento. Quando elas encontram uma pedra, um obstáculo, elas não param o seu crescimento. As raízes se separam, as raízes se dividem e elas vão começando a se espairar. Elas vão começando a se espairar. Elas vão começando a se dividir. Elas vão começando a ir para os lados. Elas vão começando a crescer. Mas elas não param. Elas continuam se estendendo. Elas continuam se alongando. Elas continuam crescendo. Elas vão crescendo. Elas vão crescendo. Elas vão crescendo. Elas vão crescendo. E quando elas encontram o final daquela rocha, quando elas encontram o final daquela pedra, elas começam a envolver a pedra. Elas começam a descer. Elas começam a descer. Elas começam a descer. E quando elas encontram o fundo, você vai ver que aquela raiz está totalmente envolvida naquela rocha. Sabe o que quer dizer isso? Quanto maior é a rocha, maior vai ser a firmeza daquela árvore. Quanto maior é o obstáculo, maior vai ser a firmeza da sua família. Levante, levante. Uma, duas, quantas mãos você tiver, porque Deus está liberando uma promessa para a tua vida. Quanto maior a pedra, maior será a tua raiz, maior será a tua vitória. Meu Deus! Vocês estão comigo? Quanto maior então a pedra, maior é a minha força. Porque para me arrancar, meu irmão, vai ter que levar essa pedra junto. Para arrancar minha árvore, vai ter que arrancar essa pedra. E a pedra, muitas das vezes, é irremovível. E você já está entendendo que pedra é essa que não pode faltar na minha casa e na sua casa. O nome dessa pedra é a rocha dos séculos. O nome dessa pedra chama-se Jesus de Nazaré. Firmado na rocha. Aleluia. E o interessante, meu irmão, as traves da nossa casa são de... As traves da nossa casa são de cedro, madeira dura, madeira bruta, difícil de trabalhar. E quantas vezes na família você tem alguém que é cedro? Você tem alguém que é cedro. Não sei se é a esposa, não sei se é o marido, mas ele é cedro, é difícil de trabalhar. É difícil de trabalhar, é difícil de manejar. Você não pode colocar em qualquer lugar, você não pode usar em qualquer lugar. Mas relacionamento é assim, cada um é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Não adianta reclamar, talvez é que você não está sabendo usar direito a matéria que o outro é feito. Talvez você está reclamando que fulano é certo, que fulano é duro, que fulano é isso, mas você se esquece que na hora da luta, da tempestade, quem vai segurar a tua família, quem vai segurar a tua barra, quem vai segurar a tua história, é o cedro que está na tua casa, que você... Portanto, se alguém é cedro na sua casa, entenda que as pessoas são de material diferente e que se ele é cedro, é porque Deus providenciou um sustento, uma firmeza, um sustentáculo para a sua família. Mas nem todo mundo é cedro. A Bíblia fala que para construir a casa ele usa o cedro, a trave. Mas a casa também tem que ter varanda. A casa também tem que ter. E a varanda fala de refrigério. Porque casa sem varanda é uma casa quente. E ninguém consegue ficar dentro de uma casa quente. Ninguém consegue conviver com cedro muito tempo. Porque o cedro também tem uma característica interessante, onde nasce cedro, só dá cedro. E é difícil ficar num local quente, muito forte, e você precisa da varanda. Filho, família é contraponto. Família é junção de pessoas. Família é abrir mão e receber. É receber e abrir mão. É abrir mão e receber. É uma troca. Tem pessoas que não são cedro, elas são cipreste. E o cipreste tem algumas características importantes. E por que ele é escolhido? Para fazer a nossa família. Porque o cipreste é uma madeira maleável.
É uma madeira fácil de trabalhar. Pergunta ao seu irmão, você conhece alguém assim? Fácil de trabalhar. É uma pessoa que você consegue lidar com ela. Você consegue trabalhar com ela. Você lixa ela, você corta ela, você faz adaptações. Olha só como é que Deus está falando conosco nessa noite. Nós fazemos adaptações com o cipreste. Não é para pegar peso, querido. Não é para suportar peso. Mas é muitas das vezes para ornar. É muitas das vezes para pequenos arranjos. Mas é importante. Às vezes você reclama: fulano é mole demais, ciclano é mole demais, fulano chora à toa, ciclano não suporta, parece que não entende, parece que Deus não acredita em Deus, qualquer coisinha está chorando, qualquer coisinha ela está reclamando. É porque às vezes ela é de cipreste, ela não é cedro. Mas isso não quer dizer, meu irmão, que ela não seja importante só porque ela não é cedro. É porque no casamento são pessoas diferentes que se completam, que se amam e que formam uma só na glória de Deus. Como é bom trabalhar com madeira cipreste, porque ela é fácil. Uma outra característica do cipreste importante é que ele é usado para a construção de instrumentos musicais, porque a sua madeira é uma madeira macia. A sua madeira, como ela corta bem, ela retire bem o som. Ela é procurada também para fazer violinos. Ela é procurada e usada para fazer também o violão, e muitos violões são feitos do cipreste por causa da qualidade da sua madeira. Mostrando que numa casa, meu irmão, além de ter varanda, além de ter essa maleabilidade, tem que ter o quê? O som do louvor que agrada a Deus. E a terceira coisa que é usado o cipreste para fazer navios. O casco do navio, apesar de ser maleável,